atividades, tá? Para ver se alguém ainda tem alguma dúvida, do que foi pedido. Deixa eu só entrar lá no AVA. Eu já li quem respondeu. Rafael, parabéns, colocou foto. Ó, eu Muito acho obrigado. bem bacana colocar. E tá bonitão, hein? Ô, Rafael, dei até uma piscadinha para você. Fiz assim, ó. É, você viu? Eu e os cachorros. Tá bonito naquela foto, hein, Rafael? Obrigado. Foi na feira. Aquela feira de gestante, sabe? Ah, Tirei sei. foto, tirei foto até com a Frozen. Ah, bonita aquela foto. Então, né? É bom colocar foto, né? Porque sempre ajuda É um melhor o pouco. professor identificar, né? A turma de vocês eu identifico bem, tá? Mas tem turma que, olha, tem umas turmas de primeiro período que é muita gente. Eu me perco naquele pedaço lá. Quando eu lancei nota, fiz uma confusão, pense. Mas ficou tudo numa boa. Daí acertamos lá os pontos. E o frio tá chegando, né? Ai, hoje estava bom para tomar um quentãozinho, né? Um Então, caldo professor, eu, e gelado. eu queria ter tomado ontem. Falei pra minha mãe, por que você não fez quentão ontem pra gente tomar? Nossa, muito É, bom, frio. é. Então, vamos lá. Ó, o segundo bimestre, ele começa na nona semana, tá? Então, né? Quem já quiser ir se organizando aí. Então, a primeira aula foi sobre formação dos professores, daí tinha o vídeo, gravei. Então, assim, eu não estou gravando sempre vídeo, para mudar um pouco também, para não cansar muito vocês. Como eu gravo essa e coloco lá no AVA, está lá no meu canal do YouTube, então não tem problema, tá? Então, uma vez ou outra eu vou gravar aula também. Mas também porque senão eu fico só me escutando. Aí eu coloquei lá uns videozinhos rapidinhos. Eu sempre vou colocar vídeos de curta duração, tá? E tem um vídeo lá bem explicativo da aula de hoje, tá? Então, assim, da formação lá. Então, estudar o artigo slide, assistir os vídeos, participar da aula de Skype e apresentar lá as propostas de formação continuada. Pessoal, por gentileza, não deixem de fazer as atividades. Eu sei que a sala de vocês, na grande maioria, foi muito bem comigo no primeiro bimestre, estão de parabéns, mas mesmo assim, né? Não vamos deixar de cumprir lá certinho. A 10ª semana. A 10ª semana foi a aula da semana passada, que é um assunto bem extenso. Eu trabalhei um pouco de cada, tá? Mas, assim, esses assuntos vocês vão estar vendo também em outras matérias, às vezes repete, que é a questão dos espaços, da ética, da violência na escola. Então, são assuntos, assim, bem pertinentes. Estudar o artigo, o slide, assistir os vídeos, participar da aula ao vivo e apresentar lá 3 propostas, né? Uma de como trabalhar a ética, outra a violência e outros espaços escolares. Eu li todas, né? Eu achei bem interessante, achei todas pertinentes. Alguns acadêmicos se aprofundam mais, outros menos, sempre lembrando da importância de nós nos aprofundarmos. Afinal de contas, somos todos aqui professores. E a de hoje? A de hoje, então, é as teorias da educação e as tendências pedagógicas. Pessoal, eu coloquei lá uns videozinhos, eu coloquei até 2 professores que trabalham para concurso. Então, eles dão aula para quem vai fazer concurso. Eu achei bom porque esse assunto ele sempre cai em concurso, sempre.
Tá? Então, eu vi lá, a maioria se aprofundou, escolheu lá uma escola e escreveu. Se eu não me engano, os 6 já responderam. Quem não respondeu, hoje vai perceber que quando nós terminarmos a aula, vai ter condições tranquilas de responder. Se você leu o Pro, slide. Oi. como que faz para mandar um convite da tua aula para alguém? Que tem gente que não tá conseguindo entrar na tua aula. Como que manda o convite aqui do Skype? Hum, Mandaram para mim no privado dizendo que não estão conseguindo entrar. Só que eu não sei mandar convite. Como é que faz? meu Deus, você tem que mandar aquele endereço. Esse endereço aqui, ó. Espera aí. Ai, como é que é? É esse endereçozinho aqui, ó. Espera aí que eu mando Ah, lá. tá, achei. Achei já. Esse aqui É do. aquele A última endereço ali, ali. né? Tá, É. beleza. Vou mandar. É só Obrigado. elas entrarem, Tá, tá? obrigado. Imagina. É que eu nem mandei mensagem lá no grupo. Eu já tinha mandado, né? Não fico lá, senão fica aquela. Ui, todo mundo recebendo, né? Um monte de coisa. Hum. Você manda lá, Rafael? Quer ver, ó? Deixa eu entrar lá, pedagogia. Aqui. Deixa eu repetir aqui, fazer o. Ah, mas é que apagou. Conseguisse? Oi, Não, eu eu vou. mandei no privado da pessoa já, prof. É, já? Então tá Aham. bom. Obrigado. Então, é que hoje eu ia mandar de novo. Eu falei, ele já sabe, já tem endereço. E agora eu tô sempre postando aula uma semana antes, que daí vocês se organizam. Só que hoje não abria porque tinha que ter clicado lá no botãozinho e eu não sabia. Fiquei, ó, já ingressou ali, ó. Eu fiquei horas e horas tentando, daí o Denis disse, é só apertar um botãozinho lá que eu esqueci. Mas agora aprendi mais essa, né? Então, pessoal, então eu coloquei aqui, ó, um artigo, que é um resumo do slide. O slide é bem detalhado e tem aqui dois vídeos explicando a mesma coisa que eu vou falar. Eu sempre procuro é, colocar videozinhos curtinhos, né? Senão fica aquela encheção. Vídeo longo é bom quando é filme, né? Quando é filme é bom. Bom, vamos lá. Alguma dúvida em relação às atividades? Tem alguém que tem alguma crítica? Alguma reclamação? Pode falar, pessoal, né? Nós estamos aqui para nos ajudar, tá? Eu estou bem satisfeita com essa sala, tá todo mundo fazendo tudo direitinho. Eu não tenho nada para reclamar, né? Tá? Mas se alguém tiver, sempre é bom, né, pessoal, participar da live, até para ver os colegas, bater um papo, senão nós vamos nos distanciando. Então, vamos lá. Esse assunto é um assunto bem denso. Não é um assunto assim muito, né, agradável. Mas eu vou abrir os slides, eu vou explicar uma por uma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. E se vocês quiserem falar, podem me interromper. Sem problemas nenhum, tá? Às vezes ele demora para abrir, tá, pessoal? Se alguém ainda não fez as atividades por algum problema, pode fazer, tá? Não se preocupem. Porque eu sei que não tá fácil aí para ninguém, né? Deixa eu ver se está ligado, tá?
É, tá tudo tranquilo? Ô, nós estamos SUS, né? Esse semestre. Ô, nós nem brigamos ainda, né, gente? Tinha que ter uma briguinha aí para ficar mais quente a relação. Essa professora. Ô, né? Ô, né? Né, Andréia? Senão, ó, não tem graça. Ai, olha, eu falei que, olha, eu não sei o que que aconteceu comigo. Acho que essa pandemia me fez bem, porque, gente, eu tô tão light. Eu tô querendo treta, é. Não, mas sabe o que que eu tomo? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tomo chá de erva doce o dia inteiro. Por isso que eu tô tão doce assim. Pra acalmar, prof? Uhum. Graças a Deus, né? Que eu tô, ainda tô. Eu acho que do jeito que eu sou, eu tô até bem calma. Vocês não acham? Né? Eu sou bem atacadinha, né? Ah, eu tomo também chá de camomila, eu revezo. Aí eu dei uma enjoada do chá de camomila, agora eu tô no erva doce. Eu faço uma chaleira de manhã e vou tomando o dia inteiro. Eu tenho uma chaleirinha daquelas antigas que a minha mãe me deu, que tem um coadorzinho dentro, nem se acha mais para comprar aquilo. Meu Deus, eu acho que eu tenho ela uns 25 anos, aquela chaleirinha. Bom, vamos para a aula, né? Pessoal, as teorias da educação. 51? É. Ah, essas aqui são boas, né? Louça antiga que é boa. Olha, essas louças novas que a gente compra. Pessoal, vamos lá. Então, as tendências, as teorias da educação e as tendências pedagógicas, elas são fundamentais, tá? Ah, cachaça, Camila. Ah, eu vou ali na minha vizinha, ela faz caipirinha de 51, pense. Ai, ai, só, olha, só Deus da causa. Ah, nós temos que combinar, né, de tomar uma caipirinha quando passar essa, esse vento. Ah, chá de boldo? Ah, sabe o que que eu tô tomando? Limão de manhã também, né? Hein, Mas prof? assim, Oi, amor. Assim que voltar às aulas, a gente já tem que marcar uma confraternização na tua turma. Com a senhora já. Hum, Cada um traz um litrão ali, ó. Fechou. ó, quem é esse Gu? Não sei quem é o Gu. O Gu? Ah, é alguém que tá, às vezes usa o Skype de outro, né? Mas vocês sabiam que às vezes tem pessoas assistindo às nossas aulas? É a Lana? É. Mas a gente tem visto, percebido que vem outras pessoas assistir às aulas. Aham. Que entram aí, mas não faz mal, né? Fica assistindo. Pelo menos está aprendendo alguma coisa, tá? É. Ó, viu? Vai que é algum espião. Tem espião aí, gente? Eu acho que esse Gu tá sempre na minha aula, já Danada, percebi. professora. Convida pro bar também. É, vai pro bar, né? Danada. Ai, ai. Fazer o quê? Tá aprendendo. Então, as tendências pedagógicas, elas são fundamentais, tá? Elas são fundamentais para todo o processo. Por quê? Lembram lá do PPP, do projeto político pedagógico, tá? Então, o projeto político pedagógico, as tendências pedagógicas têm que estar inseridas, tá? Inseridas. Tem professores que às vezes eles são excelentes na prática, tá? Opa. Eles estão dando aula, tudo, mas eles não têm essa noção das tendências pedagógicas, tá? Das tendências pedagógicas.
Então, o que eu tenho que pensar primeiro? Equacionar. O que é esse equacionar? É a relação do educador e do educando, tá? Do educador e do educando. Orientar é o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa tendência pedagógica, tá? Essa teoria da educação, ela vai determinar a prática desse professor. Então, e lá no projeto político-pedagógico tem que estar determinado qual é a tendência dessa escola. Se essa escola é tradicional, se ela é inovadora, se ela é crítico-reflexiva, qual é a tendência dessa escola? Porque, outra coisa, escrever num PPP essa tendência é uma coisa, colocar na prática é outra. Então, quais são as tendências das concepções pedagógicas aqui? Pessoal, primeiro, a prioridade é teoria sobre a prática. Então, a pedagogia tradicional, ela sempre trouxe o quê? A teoria antes e a prática depois, tá? Tanto que o que a escola tradicional faz? Ela enche os estudantes de conteúdo. Tá? Ela enche, explode, né? O estudante fica lá copiando o dia inteiro, né? A aula inteira, não sabe nem o que está copiando. A escola tradicional, ela não contextualiza, tá? Ela não contextualiza. Tem muitas escolas que colocam lá no PPP, no projeto político-pedagógico, que tem lá uma prática inovadora, mas na realidade, tá? Foi, Rafael, isso mesmo. Uhum, eu li lá. Tiveram, acho que umas 2 respostas da escola técnica, se eu não me engano. A da Andréia, acho que foi escola técnica, não foi, Andréia? Viu como eu lembro? Eu não tô tão gaga assim, né, Andréia? Ai, não, eu gosto de ler antes. Não tô, né? Até que tô. Dá para o gasto, né? Bom, a outra é o quê? A escola nova, tá? Eu sempre falo que a escola nova, ela foi o mal necessário. Por que a escola nova foi o mal necessário? Porque ela olhou para a escola tradicional e disse assim, puxa, eu tô esperta? Ai, Camila, vocês danadinhos da prof. Então, o que acontece aqui? A pedagogia nova, ela veio, olhou para a escola tradicional e disse, opa, o professor não é o dono da verdade? O estudante tem que ser revisto, ele tem que ser olhado. E aqui nós temos o quê? A teoria de Carl Roger, tá? Que ele traz significativamente a questão da teoria humanista. Ele tem um livro muito bom, que se um dia vocês tiverem tempo, leiam, que é o livro Tornar-se Pessoa. É bem grosso, mas vale a pena ler. Ele vai falar do self, da construção do eu, de toda essa teoria aí, bem interessante. Então, a escola nova, ela veio e falou assim, opa, essas crianças, elas também têm desejos, elas também têm voz. Só que a escola nova, ela foi criticada porque houve o quê? Um esvaziamento dos conteúdos. Ocorreu um esvaziamento dos conteúdos. Então, foi tirado, qual é o interesse da criança? A criança passa, aliás, o estudante, né? A criança passa a ser o centro de interesse. E o professor perde um pouco esse cenário. Só que nisso, os professores não estavam preparados. Aí entra o quê?
a indisciplina. Porque é igual aquela história, você é acostumada num regime autoritário, e daí você vai, de repente, para um regime mais liberal, até você se acostumar, todo mundo complica, né? Bom, teorias de ensino e teorias da aprendizagem. O que eu sempre tenho que perguntar, né? Que homem é esse? Que sociedade é essa? Que homem que eu quero formar? Né? Como ensinar, como aprender, tá? É isso que nós temos que pensar. Então, eu vou falar um pouquinho da trajetória, que isso, eu acho que vocês já tiveram história da educação, tá? Só vou falar rapidinho para nós adentrarmos, então, nas tendências, tá? Então, a concepção pedagógica tradicional, ela já começou lá em 1549. Então, ela é muito enraizada. Por isso que eu digo que é difícil de quebrar a escola tradicional. Pessoal, nós estamos de história, né? Então, eu só vou passar um pouquinho aqui. Então, é muito difícil de você quebrar, porque ela é enraizada, né? E nós percebemos, sim, no dia a dia, que uma boa parte das escolas ainda tem essa questão da pedagogia tradicional enraizada. E aqui no Brasil, ela veio com o quê? Com o catolicismo. A pedagogia brasílica, a Ratio, né? Quer dizer, uma versão católica. Nós ainda temos muitas escolas baseadas na escola, na Igreja Católica. Depois vieram o quê? Os protestantes. Eu estudei numa escola protestante, no ensino médio, mesmo eu sendo católica, porque era uma escola excelente, né? Era uma escola excelente, a minha mãe me colocou para fazer o ensino médio, tá? Porque só tinham duas escolas, uma era muita bagunça, né? Tinha muito BO e a minha mãe tinha medo, né? Eu era bem criança ainda. E eu trabalhava já com 12 anos, eu trabalhava numa loja, tá? Então, se caminhou muito a educação no Brasil, ela teve uma influência muito grande da igreja, mais católica, tá? Mas a protestante também. O que é esse etnocentrismo? É a religião, tá? Então, considerada obra de Deus. Tá? Então, os próprios índios, né, eles alfabetizavam através da Bíblia. E agora, recentemente, que eu fui para Amazonas, que eu fui lá na tribo Ticunas, muitos índios se alfabetizaram agora em pleno século XXI pela Bíblia. Eu ouvi vários depoimentos lá. O etnocentrismo, tá? Então, os jesuítas, por isso que eles foram expulsos do Brasil, porque eles queriam mais doutrinar do que ensinar a ler e escrever, tá? E daí, a religião católica era bênção, né? A religião dos índios e dos negros era obra do demônio, e nós sabemos que isso não é bem assim, tá? Então, o que é essa pedagogia tradicional, essa concepção? Ela se caracteriza por quê? Pela essencialista, tá? Essencialista, a existência do homem. Bom, depois, lá em 1759 a 1932, vieram as reformas pombalinas, né? Aí houve a briga aí, né, com os jesuítas, tá? Com os jesuítas, tudo.
É, a questão aqui dos jesuítas, eles, né, houve aí um rompimento, porque para aí, tá? A própria coroa queria que as pessoas aprendessem a ler e escrever, e houve aqui o privilégio do Estado em matéria de instrução, né? Eles trouxeram essa ideia de instrução da onde? Lá de Portugal. Aulas régias, disciplinas avulsas. O professor aqui nomeado, ele era pago pela coroa. Então, vinha muita gente de Portugal, professores nomeados, tá? E a coroa que pagava, isso em 1772. Em 1808, houve a divulgação do método do ensino mútuo, as leis já das primeiras letras. Aí a coroa queria que as pessoas aprendessem a ler e escrever. Isso aí são algumas curiosidades, alguns fatos da história da educação. É claro que é bem mais amplo, né, tudo isso, mas essa questão de pagar professor, isso se estendeu durante muitos e muitos anos. Nos anos 50, 60, 70, 80. Então, as famílias abonadas, elas pagavam o professor morava na casa e era chamado de tutor. O próprio Vygotsky teve tutor. O meu pai teve um tutor, porque não tinha escola. Depois o meu pai fundou uma escola lá. Né? O meu avô era rico? Não. Às vezes as pessoas, elas trocavam moradia, ganhavam comida e casa, entendeu? Elas trocavam, ficavam lá um tempo, até aquele jovem, aquela criança aprender a ler, elas ganhavam casa e comida e roupa lavada e ficavam ali um tempo, tá? A própria coroa teve um tempo que ela deu calote nos professores. Ela não pagou por falta de dinheiro. Então, essa confusão aí sempre existiu, né, pessoal? Pessoal, as tendências liberal e progressista. Bom, aqui todo esse material é baseado no Libânio, tá? Vocês poderão encontrar outras divisões das tendências pedagógicas. A que eu trago é de Libânio, mas as outras poderão mudar algumas coisas, mas é basicamente essa é a construção. Então, Libânio, ele traz o quê? A importância da tendência pedagógica, tá? Sociopolítica, que configura o quê? Diferentes concepções de homem e de sociedade. Amados, como é que eu vou ensinar se eu não sei qual é a tendência pedagógica que eu estou utilizando? Tá? A consequência aqui de diferentes pressupostos. Então, a relação de aprendizagem, a relação professor-aluno, as técnicas pedagógicas, que é o que? A metodologia, o encaminhamento pedagógico. Nós já trabalhamos a questão de plano de ensino. Outros professores também já têm trabalhado essa questão do plano de ensino com vocês. Pessoal, a pedagogia liberal, ela vai... O nome engana. Liberal, não. Isso aí colocaram o liberal para dizer que o negócio era menos autoritário. Mas esta palavra engana. Preparar os indivíduos para quê? Para o desempenho dos papéis sociais. E obedecer os valores e as normas vigentes. Então, aqui não tem conversa. Obedeça. Obedeça, senão, né, a coisa complica. A pedagogia progressista.
Então, ela já vai pensar aqui na questão crítica, reflexiva, as realidades sociais. Isso que nós, nós temos trazido essas discussões para a sala, para a nossa aula. A questão do processo crítico-reflexivo, processo da pesquisa, de contextualizar, de mudar a realidade. Pessoal, novamente aqui a questão da finalidade política. Tá? Eu gosto sempre de frisar que o espaço da sala de aula, ele não serve para discussões partidárias, mas sim política. O que é essa questão política? É a ação, a mudança. O que eu posso mudar na sociedade? Então, eu tenho uma visão micro, eu estou aqui no meu espaço, tá? Eu estou aqui no meu espaço, eu vou abrir a janela, olhar lá fora e vou me perguntar, o que eu posso mudar? Tá? Aqui, ela vem contrapor com o autoritarismo. Então, professor que grita, que manda, que humilha, não pode. Valorizar o que aqui? A experiência vivida. Então, tem conteúdo na pedagogia progressista? Tem, mas sempre contrapondo a prática. É a experiência, a vida. O ênfase aqui no processo de aprendizagem grupal, que nós falamos muito hoje, que é aprendizagem compartilhada. Tá? Aprendizagem compartilhada. Aqui as tendências pedagógicas, né, pessoal? Então, tem um quadrinho aqui resumindo. E quem viu o slide anteriormente vai ver que, ao final, tem um resumo de tudo. Então, não é difícil. O artigo, ele também traz uma síntese, né? Então, está bem conectado aí todo o material. Pedagogia liberal, nós vamos ter a escola tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Tá? A pedagogia progressista, nós vamos ter a libertadora, a libertária, crítico-social dos conteúdos. Então, na pedagogia liberal, nós vamos ter o quê? Teorias, estudiosos, mais numa linha tradicional. Na pedagogia progressista, nós vamos ter teóricos, pesquisadores, numa linha mais questionadora, crítico-social. Bom, alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tudo certo? Qualquer coisa, perguntem, tá? Eu sei que vocês aprendem rápido, né? Mas, bom, pedagogia liberal. Aliás, vocês estão me surpreendendo, hein, seus danadinhos. Pedagogia liberal. O termo liberal não tem o sentido de quê? De aberto. Então, isso aí é mentira, tá? Liberal, até hoje, eu me pergunto por que colocaram essa palavra liberal, para enganar. Para dizer, oba, a escola está mais... As pessoas podem falar, podem questionar, né? Mentirinha, tá? Defende o quê aqui? A predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade, tá? Vem sendo adotada, né? Dotada aí nas últimas décadas, tá? Então, a primeira é a pedagogia liberal. Isso, só que não, isso mesmo, Camila. Engana que eu gosto. É bem isso, Tá tudo bem aí, Gabriele? Me engana que eu gosto, né? Pode fazer tudo e, ó, a tesoura, né? Bom, a pedagogia liberal tradicional, ela é centrada onde? No professor. O professor é o dono do saber.
Antigamente tinha até púlpito, né? Igual tem na igreja, né? Nas igrejas aí, nos templos. Tinha púlpito, professor. Quando ele ia ao púlpito falar, ai de quem piscasse. Um filme muito bom para vocês assistirem é aquele Mona Lisa. Alguém já viu? Né? Que é a Julia Roberts. Algumas faculdades têm o púlpito. Assistam esse filme Mona Lisa. Gente, é muito bom. Eu estou querendo assistir uma hora dessa de novo, tá? Então, a Julia Roberts, ela vai ser professora. E ela chega numa escola tradicional e ela começa a mudar o método de ensino. Pensa o que ela sofre. É muito bom de assistir, uma graça. Daí, claro, né, tem um lado romântico, ela se apaixona por um professor e uma confusão. E ela começa, né, a abrir a cabeça das meninas. Aí começa a confusão. Ela adentra numa escola tradicional e propõe aquelas estudantes, que era só a escola de meninas, a pensar. E daí dá uma confusão. Pedagogia liberal tradicional aqui. O professor, ele utiliza-se da oralidade. Então, ele fala, igual eu estou fazendo aqui, né? Tá? Ele fala e ele é o dono. Imagina interromper ele, você está morta. Tá? O aluno, ele é o quê? Um passivo. A pedagogia liberal tradicional ainda, acredita-se o quê? Que o aluno aprende ouvindo. Vai visualizar lá uns objetos, uns mapas, umas gravuras, realizar exercícios repetitivos, tá? Mas sem muita graça aqui, né, pessoal? Sem muita graça. Ok? Tá? Quem foi o que fundou essa escola? Né? Foi a Igreja Católica. Né, vinda lá, né, de Portugal, toda essa questão tradicional aí. E a escola tradicional, ela estava mais preocupada em passar conteúdos. A pedagogia liberal renovada progressivista, John Dewey, crença na relação entre a teoria e a prática. Então, aqui começa, né, a buscar, né, vamos sair desses conteúdos, vamos trazer a prática, tá? Que o conhecimento é construído, compartilhado, deixar essa criança trazer as experiências, e quem trouxe, em que teoria essa escola foi fundamentada? Dentro da teoria piagetiana. Que é o quê? O desenvolvimento do indivíduo. Já na vida intrauterina até os 15 e os 16 anos. Porque Piaget acreditava que o homem nascia um ser biológico e que ele já traz algumas experiências na sua memória genética. Ele já traz algumas experiências aqui na sua memória genética. E aqui a embriologia humana. Piaget acreditava no quê? Nas estruturas mentais, na maturidade mental. E ele traz aqui a questão da construção da inteligência através de uma sequência. A criança desequilibra e equilibra. Ela vai aprendendo através de equilíbrio e desequilíbrio, novos esquemas, ela vai aprendendo acomodação e assimilação. Vocês já devem ter trabalhado essa teoria, se eu não me engano, com a professora Ana, né? Tá? Então, Piaget trazia o quê? A questão da maturidade neurológica,
tá? A construção disso, através do quê? Das experiências, tá? Através do quê? Do material concreto. Aí tem lá as fases, sensório-motor, pré-operatória, operatória concreta e a formal, que é até hoje, né? Depois, após os 16 anos, que daí já adentra aqui na subjetividade. Bom, pessoal, Emília Ferreira e o construtivismo. Eu sou suspeita a falar, porque eu penso que a Emília Ferreira, ela trouxe uma discussão muito importante, principalmente para a alfabetização dos pequenos. Porque muitas vezes, vocês sabem, que as crianças ainda, em pleno século XXI, passam por situações humilhantes dentro da escola porque elas não conseguem aprender a ler e escrever. E a Emília Ferreiro, ela fez essa pesquisa da epistemologia da escrita. Estudar as fases da escrita é muito importante, né? O garatuja, pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Porque a criança, ela vai aprender a ler e escrever através das hipóteses. Então, Emília Ferreira e Piaget trouxeram a contribuição teórica dentro da pedagogia liberal renovada progressista. Progressivista. Tá? Bom, Maria Montessori, né? Quem puder, um dia vá lá na escola do Sion, né? A escola Sion, ela trabalha em cima da Maria Montessori. Eu tive uma aluna na pedagogia há muito tempo que fez o artigo dela, o trabalho TCC final, em cima da Maria Montessori. É muito interessante, porque a Maria Montessori ela vai propor o processo de aprendizagem através dos 5 sentidos. Então, é tudo com objetos, tem todo um processo, uma metodologia, e o que mais me encanta, eu trabalhei 2 anos numa escola, pré-escola, no Divina Providência, que hoje não tem mais essa congregação Divina Providência, faliu já há muitos anos, tá? Eu trabalhava com Maria Montessori durante 2 anos. Então, só que Maria Montessori, ela criou todas as técnicas, né, e a teoria para trabalhar com deficiente. Então, tudo tem uma sequência. É muito interessante. Nós temos uma aluna na pedagogia de manhã que trabalha na Escola Sion. Né? Ela trabalha na Escola Sion. E pensa o que essa menina aprendeu lá dentro. Então, é uma escola que vale a pena, né? Bom, tendência liberal renovada não diretiva. Então, aqui a escola, ela tem um papel de quê aqui? Vocês vão ver aqui, olha só. A pedagogia liberal tradicional, ela vai estar mais preocupada com os conteúdos, né? O professor, eu tenho um amigo que diz assim, que o professor gospe o conteúdo no aluno. A pedagogia liberal renovada, ela vai se preocupar mais com o cognitivo, tá? E a tendência liberal renovada, não diretiva, ela não vai se preocupar nem tanto com a questão cognitiva e nem com a questão de conteúdo, tanto que ela recebeu muitas críticas, que ocorreu o quê? Um esvaziamento dos conteúdos, que é Carl Roger. Carl Roger é puro amor. Ele vai trabalhar a teoria do self, do eu, do autoconhecimento, da autoestima, da autoimagem,
da autoaceitação. O professor deve aceitar o aluno como ele é, trabalhar o autoconhecimento, a pessoa dentro do ambiente dela. Só que dentro dessa escola houve a oposição do Skinner, do Watts e do Pavlov, que eles vinham de uma teoria comportamentalista, né? Que esse olhar para o estudante que Carl Roger tinha, Skinner, Watts, Pavlov, achavam uma coisa muito romântica, tá? Que o homem ele não nasce pronto, tá? E que ele precisa receber aqui a questão do estímulo e resposta. E Carl Roger fazia uma crítica em cima deles, dizendo que o homem não era uma máquina, tá? Então, ele veio, a teoria humanista, que é a teoria de Carl Roger, veio fazer oposição à teoria de Watson, Skinner e Pavlov. Epa, o homem não é um robô. Tá? Hoje, existem outras versões aí das duas teorias aí, né? A essência da humanidade para Carl Roger. Para ele, todos os homens são bons na sua essência. Tá? Que o aprendizado deve ser organizado através do meio. Bom, a escola liberal tecnicista, ela é baseada no quê? Na técnica. A preocupação aqui com o quê? Com o trabalho. Colaborar com o quê? Com a ordem vigente, o manual. Então, a pessoa ia lá, se inscrevia no curso técnico e já ganhava o manual. E ele tinha que aprender aquele ofício. Se era de pedreiro, se era de confeiteiro, se era de cozinheiro, se era de açougueiro, tá? Se era de encanador, de mestre de obra, de costureira, tá? De modista, enfim. Tinha que ir lá aprender a fazer aquilo e pronto. Claro que hoje, colegas, a escola técnica, ela mudou. Se você for fazer um curso técnico, eu já dei muitas aulas em curso técnico, né? Psicologia do comportamento, empreendedorismo. Então, já tem aí algumas disciplinas mais pautadas na área humana. O próprio SENAC, o SENAI, o SESI, eles mudaram com o tempo a forma deles de ensinar. Essas escolas técnicas, a própria Tupi, né, que é uma escola famosa lá em Santa Catarina, a tendência liberal tecnicista, embasada onde? Em Skinner. Então, que garante o quê? O estímulo e resposta. Aprendeu, ganhou nota. Não aprendeu, não ganhou nota. E aqui, duas leis muito importantes. A Lei 5.540/68, tá? E a Lei 5.692/71. Caracterizadas por uma visão utilitarista, reformas aqui inspiradas na teoria do capital humano, preocupado com o quê? Com o mercado de trabalho, todas as duas leis. Que a escola vira aqui uma escola empresa. Eu mesma trabalhei nesses cursos de segundo grau. Eu dei aula no curso de administração, de ciências contábeis, eu dei aula no curso de magistério. Tem muitas pessoas aí formadas em contabilidade que têm escritório e que só tem o antigo segundo grau, que tem aquele diploma de contador de segundo grau. Ele saía com uma profissão.
Hoje nós não temos mais, né? O ensino médio, ele é um ensino generalista. A formação aqui de mão de obra. Aí a Lei 5.540 de 68, ela vai trazer o que aqui? A reforma universitária também. Vai trazer a questão cátedra, né, a departamentalização, vai trabalhar os cursos profissionalizantes, que nós tínhamos aqui, que era o antigo Cefet, né? O Cefet nasceu dessa lei aí de 68. Eu nem sei quantos anos tinha o Cefet, né? Agora virou universidade, né? A Lei 5.692/71, ela objetivou que o ensino profissionalizante, os ginásios, o GOT, né? Orientados para o trabalho. Eu trabalhei muito tempo como orientadora em escola de segundo grau. Orientar os jovens para o trabalho. Isso faz muitos anos, né? A profissionalização compulsória do ensino de segundo grau, tá? Que hoje não é mais segundo grau. A relação com o modelo de industrialização. Então, o Brasil, as indústrias estavam chegando no Brasil e não tinha mão de obra, tá? A pedagogia progressista. Então, o termo progressista é usado aqui para designar o quê? As tendências, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentando aqui as finalidades sociopolíticas da educação. Epa, saímos de uma linha tradicional e agora nós vamos adentrar numa linha progressista, aonde preocupada com o quê? Com os aspectos sociopolíticos, econômicos da sociedade. A escola não pode estar fora da sociedade e a sociedade não pode estar fora da escola. A tendência progressista libertadora. A educação crítica, né, busca entender aqui as relações do homem com a natureza, entre si, o processo de quê? De transformação. A pedagogia tem um caráter político aqui intenso. O método Paulo Freire. Tá? Paulo Freire teve, sim, uma grande contribuição na educação. Quem puder, estude sobre o método de alfabetização de Paulo Freire. Tem um livrinho bem pequenininho, que tem lá o método Paulo Freire. Então, ele consiste numa proposta de quê? De alfabetizar adultos. Colegas, o Brasil lá nos anos 50, 60, ele tinha mais de 60% da população brasileira que carimbava o nome. E Paulo Freire sempre lutou com isso. Ele trouxe a questão andragógica, a questão da andragogia. O que é andragogia? É a pedagogia dos adultos. Andragogia são técnicas de como alfabetizar adultos. E assim, eu não vou entrar nisso agora, para não me estender muito, que esse assunto já é bem amplo, mas a EJA, a educação de jovens e adultos, ainda é uma pedra no nosso sapato. Porque ela ainda há muita evasão. Há muita evasão. E eu estava lendo lá na página do MEC, que eu fui dar uma olhada lá nos materiais para preparar a aula, ainda existe 18 milhões no Brasil de analfabeto total. 18 milhões. É muito isso. Então, ele traz, e Paulo Freire, ele utiliza o sistema tradicional, ele criticava o sistema tradicional de cartilha, ele tinha um sistema lá de cartilha, tá? Mas era um sistema diferente,
construído através do interesse do adulto, tá? Então, ele trouxe o quê? A conscientização, alfabetizar as pessoas através do processo de codificação e decodificação. O que é isso, essa codificação e decodificação? Trabalhar com palavras geradoras, temas geradores. Então, você pega lá um tema gerador, por exemplo, o meio ambiente. Você trabalha tudo sobre o meio ambiente, tudo, né? A conscientização. Então, dessa forma, o objetivo aqui é de promover a conscientização acerca de problemas cotidianos. Então, você pode criar aqui um tema gerador em cima de um problema cotidiano. É o meio ambiente, a dengue, a questão dos problemas sociais, a violência da mulher, a violência do adolescente, enfim. E você trabalha. Nós trabalhamos na prefeitura há muito tempo. Você pegava um tema gerador, trabalhava de fevereiro a junho. Depois de junho, trocava aquele tema gerador. Tá? As pedagogias, né? Paulo Freire foi de 1921 a 1997. Ele deixou, sim, meus amados, uma grande contribuição, o livro da pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, né? Tem vários livros, vários textos, vídeos. Ele lutou contra as injustiças sociais. E para ele, a escola deveria de te educar para a vida. Para a vida. Né? Ele sempre frisou muito a pedagogia do diálogo, a pedagogia amorosa. Ele se sensibilizava muito com as injustiças sociais. Né? E, claro, algumas pessoas criticam ele e criticavam ele pela questão utópica, porque o sistema é capitalista. E o sistema capitalista, ele tem um lado cruel, né? Crianças que todos nós conhecemos aí e já vivemos, né? Das injustiças sociais. Bom, pessoal, eu sempre que eu falo de Paulo Freire, eu me emociono porque ele sonhou com um mundo diferente, com uma sociedade diferente. E não foi bem assim, né? Que o Brasil caminhou. Tendência progressista libertária. Aqui é o quê? O objetivo de transformar a personalidade do aluno, de atuar aqui num sistema, num sistema aqui de caráter político, voltado à autogestão. Nós estamos falando de partidária, política aqui são ações. Que ações que eu tenho? Que ações que eu tenho? Qual é o meu movimento? A questão aqui institucional dos níveis subalternos, ter aqui um sistema mais igualitário contra qualquer forma de poder ou de autoridade. Paulo Freire defendia uma relação horizontal, tá? Aqui a tendência progressista libertária, o conhecimento não é a investigação cognitiva, mas a descoberta de quê? De respostas da vida. Então, acreditava-se que o quê? Que o estudante deveria de estudar coisas relacionadas à vida, ao processo
grupal. Aqui nós temos também, quem puder, leia, pessoal, a pedagogia do bom senso de Frenet, né? Eu trabalhei também com a proposta frenetiana, ou escola Frenet, tá? São mudanças da educação. Então, aqui ele traz o desenho livre, uma coisa que eu sempre faço, todos os dias, com a turma que eu trabalho, quer dizer, que eu fazia, né? É o desenho livre. Porque o desenho livre, a criança vai expressar se ela está triste, se ela tem algum bloqueio, se ela melhorou a função semiótica dela, que é a imagem mental dos objetos, o texto livre, a aula passeio, a correspondência. Gente, eu trabalhava com os meus estudantes a questão de receber cartinha em casa pelo correio. Professora, mas hoje não existe mais. Pessoal, eu tenho tristeza disso. Tá? Outro dia eu recebi um cartão do Ney Le Prévost, que é bem meu amigo, assim, né? Amigo, assim. Eu fiquei feliz da vida. Fazia meu aniversário, que já passou, né? Olha, eu fiquei tão feliz. Eu adorava receber cartão, aqueles cartão de turismo, né? O jornal, que hoje você pode fazer o jornalzinho eletrônico, criar blog. Claro, né? Frenet não viveu na época da tecnologia agora. Aham. Ah, é verdade, Camila, só conta, né? Bem isso, né? Dicionário dos pequenos, tá? Então, a proposta de Frenet é muito interessante, tá? Tendências progressista crítico-social dos conteúdos. Então, aqui o objetivo primordial é a difusão de conteúdos, tá? E sim aqui, principalmente, contextualizar, não é chegar e encher a pessoa de conteúdo, tá? É trabalhar a realidade integrada na sociedade, trazer a mudança, a transformação, então, fazer a reflexão, questionar e trazer a mudança, trabalhar em cima de problematização. Demerval Saviani. O modelo que deriva de uma articulação da educação e da sociedade, tá? A sociedade está dentro da educação e a educação está dentro da sociedade, tá? Vivemos aqui em classes de interesses opostos, O método apresenta aqui uma metodologia, que é a prática social inicial. Eu sempre vou partir de algum tema, de alguma reflexão, de alguma discussão, de alguma prática. Claro, eu tenho um currículo para vencer, mas eu posso também dar espaço aqui para os estudantes escolherem aqui alguns assuntos, tá? Dentro das diretrizes. Trabalhar aqui o contato do estudante com conteúdo, o professor vai orientar e mediar esse processo. A questão aqui da problematização entre a prática e a instrumentalização, questões aqui que precisam ser resolvidas na prática social, eu posso apresentar soluções, discutir com as crianças os problemas da vida. Tá? Instrumentalização. Aqui são o quê? É a metodologia, o teu encaminhamento pedagógico, tá? Trata-se aqui de camadas populares, da luta, Então, tanto Demerval Saviani, quanto Paulo Freire e tantos outros estudiosos, eles trouxeram essa discussão, principalmente dessa sociedade aí desigual. Pessoal, o que é catarse? Catarse é quando eu chuto o balde e digo assim, epa, isso aí deu para mim, chega.
Então, né, para nós realmente quebrarmos a escola tradicional, nós temos que ter aqui uma catarse, tá? E trabalhar aqui o quê? A construção do conhecimento. Eu tenho que romper, tá, com a escola tradicional. Trata-se de quê? De uma espécie de uma segunda natureza. Produzir uma história diferente. Começar aqui um processo educativo novo. É a prática social final. Conforme Saviani, a prática social inicial final, embora não seja aqui, né, um suporte. Então, Saviani, ele traz aqui o passo a passo da proposta da tendência progressista crítico-social dos conteúdos, que aqui nasce o que? A escola inovadora, a escola holística, tá? Então, ele traz aqui a prática social inicial, qual o problema que vai ser discutido, quais são os instrumentos que vão ser utilizados, a catarse, né? Quer dizer, agora eu vou chutar o balde mesmo, tá? A prática social final. O que isso vai melhorar na sociedade? Então, a crítica que Saviani traz é que tem muitos conteúdos que são desnecessários. As crianças, e até nós estudamos para quê? Vai servir para quê? Colegas, aqui nessas tabelinhas aqui que eu vou passar rapidamente, mais um pouquinho aí nós já vamos terminando. É o resumo do que eu falei até agora, tá? Então, eu só vou passar para ver se vocês têm alguma dúvida. Pedagogia liberal tradicional, papel da escola. Preparação intelectual, moral, assumir o papel da sociedade. O modelo de sociedade é esse que nós vamos seguir, sem questionar. Conteúdos, muito conteúdo repassados como verdades absolutas. Para aí, aqui ninguém questiona. Métodos, professor fala, aluno fica quieto, né? É mais ou menos assim, né? Mostra lá umas figurinhas, uns negocinhos, mas sem questionar. Professor, autoridade. Aluno, escuta. Aprendizagem receptiva, mecânica, tá? Manifestação. Nada de adotar filosofias humanísticas aqui. São clássicas, autoritárias, impostas, que já veio aí a tendência da Igreja Católica. Tendência liberal renovada progressiva. Papel da escola. A escola deve adequar-se a necessidades individuais ao meio social, voltada que começam a olhar para a sociedade. Conteúdos estabelecidos a partir de quê? De experiências vividas, alunos frente às situações problemas, métodos, experiência, pesquisa, vai até uma solução de problema, mas sempre lembrando aqui que a tendência tradicional ainda é muito forte. O professor, ele vai auxiliar o desenvolvimento livre da criança, entre aspas. Aprendizagem é baseada em quê? Na motivação e na estimulação de problemas. Quem são os teóricos aqui? Montessori, De Crowley, Dewey, Piaget, Lauro de Oliveira Lima. Quem puder, pesquise um pouco sobre Lauro de Oliveira Lima. Ele tinha uma escola no Rio, ele já deve ter morrido, que se faz muitos anos, tá? Ele criou uma escola baseada na teoria de Piaget. Muito interessante a proposta dele. A tendência liberal renovada não diretiva. Papel da escola, formação de atitudes, conteúdos, lá no slide 62, baseada na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos.
Métodos. Método baseado aqui na facilitação da aprendizagem. Professor, centrado no aluno. O professor é quem garantirá o relacionamento de respeito. Tá? Mas, mesmo assim, o professor que controlava. Aprendizagem, aprender a modificar as percepções da realidade. Então, aqui já se perdia um pouco a questão dos conteúdos, né? Carl Roger e Neil, que era o olhar para o estudante, se preocupava com a autoestima, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, né? Qual era a tendência dele aqui. A tendência liberal tecnicista, o papel da escola, é modeladora do comportamento, tá? Preocupado com o quê? Com a sequência lógica, técnicas, transmissão, né? Uma relação objetiva, aonde o estudante tinha que aprender aquele manual, baseado nas duas leis, a de 68 e de 71, as escolas técnicas, tá? Que elas devem existir, lógico, mas num modelo diferente, mais humanista. Bom, tendência progressista libertadora, né, que começa a quebrar a escola tradicional. Visa levar a que o professor e os alunos atingirem um nível mais de consciência da realidade, temas geradores, grupos de discussão. Paulo Freire adorava tal de roda de conversa. Ele adorava tal da roda de conversa. Paulo Freire, aqui o criador disso tudo, né? A relação de igual para igual, tá? Horizontal, e a resolução aqui de problemas. A tendência progressista libertária. Então, aqui, a transformação da personalidade no sentido aqui de autogestão. Conteúdos, matérias são colocadas, mas não exigidas. Tá? Porque sempre trabalhando o quê? A vivência grupal, o que o grupo tinha interesse, a discussão. O professor é o quê aqui? Um orientador. O processo aqui de aprendizagem informal via grupo. Então, se preocupava mais com o trabalho em grupo. Frenet, Miguel Gonçalves, e nós temos o Arroio, que é muito bom estudar os textos de Arroio. Geralmente caem em concurso. Procurem lá o Arroio. Uma época ele veio aqui para Curitiba. Não sei se esse homem ainda está vivo, também não vou lembrar nesse momento. Eu acredito que sim. Tá? Bom, tendências progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, que é a última, que essa é a escola que muita gente sonha. Que tem a difusão dos conteúdos, que é o papel da escola, os conteúdos culturais, universais, que são incorporados aqui, os métodos, a relação de experiência do aluno, confrontando com o saber, debatendo, né? Você não dá resposta para o estudante, você faz ele pensar. O papel do aluno como um participador, o professor mediador, né? O professor aqui, ele vai ser o mediador. Aqui entra a proposta de mediação, tá? Na tendência progressista libertária, o professor é um orientador. E aqui não, ele vai mediar, ele vai fazer aquela ponte lá de Vygotsky, né? A zona de desenvolvimento proximal, ele vai mediar, tá? Ele vai instigar o estudante a querer pesquisar, baseado em estruturas cognitivas já estruturadas no aluno, Nós vamos ter aqui Makarenko, Charlot, eu não sei pronunciar muito bem, acho que é Sujodowski,
Manacorda, Snitters, e o Demerval Saviani, que é o brasileiro, tá? Que é o que defende essa escola. Bom, para finalizar, né? Aqui é colocado um resumo, então, da pedagogia liberal tradicional, que ela vai enfatizar o quê? A transmissão de conteúdo, assimilação passiva, baseado na estimulação dos sentidos, da memorização, da repetição, enfim. E a escola tradicional, ela estimula o quê? O individualismo e a competição. Quem tira nota maior é o bom, tá? Pedagogia liberal renovada, já é a tendência de trabalhar as diferenças individuais dentro de um coletivo, trabalhar os processos mentais, mais um homem social, que ele é o centro, o sujeito aqui do conhecimento, tá? E a tendência liberal tecnicista, que vai trabalhar em cima da produtividade, né? Aqui, sabe o que eu indico? Os filmes do Charlie Chaplin, tá? Os filmes aqui do Charlie Chaplin. Oi. Pessoal. Opa. Bom, vamos lá, então. Alguma dúvida? Vamos aí para fechar, né? Senão vocês já estão cansadinhos aí. Então, assim, o que você aprendeu? Opa, tá tranquila? O que você aprendeu? O que achou da aula? E se tem alguma sugestão, podem escrever ali. O que você aprendeu, o que você achou da aula, que era uma parte assim que eu tinha que mandar ver. Pessoal, essas tendências pedagógicas, elas são fundamentais para vocês, pessoal, tá? Elas são fundamentais, tenham isso na ponta da língua. Eu tive que me bater para aprender, tá? O que vocês aprenderam, se vocês têm alguma sugestão, tá? Eu vou fechar aqui a gravação já para